Evangelho de João, capítulo número 2. Quero agradecer a presença dos meus irmãos que estão presentes aqui na congregação, mas também aqueles que nos acompanham através da live, nossa irmã Claudiana Silva, Diaconisa Noélia, Deus abençoe. Os irmãos que mandaram presente aí na live, compartilharam, comentaram, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Você que está aí conectado conosco, quero te falar que é um grande prazer e grande alegria receber você aqui nesta live. Se você ainda não compartilhou, compartilhe para pelo menos 7 pessoas, para que o Senhor venha falar a mais corações através da sua palavra. O Senhor já tem ministrado usando a vida dos meus irmãos nos louvores, amados irmãos, usando os amados, mas agora vai complementar através da sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. O Evangelho de João, capítulo de número 2, amém, amados? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 2, apenas o versículo 1. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Amém, amados irmãos. Pode se sentar nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, nesta noite, nós sabemos que os domingos nós separamos para trazer uma palavra relacionada à família. Então, nesta noite, nós vamos trazer aqui uma palavra relacionada à família. E nós vamos observar aqui no contexto que Jesus, ele estava no começo do seu ministério. Jesus, aqui no contexto de João capítulo 2, ele estava no começo do seu ministério. Então nós vamos ver que antes de Jesus ele se manifestar para Israel, ele se manifestar para os judeus, ele manifestar o seu ministério, ele exercer o seu ministério, primeiro João o Batista, ele aparece pregando no deserto da Judéia e falando para Israel preparar o seu coração, preparar as suas vidas, porque o Messias prometido, louvado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estava chegando, e Israel precisava estar preparado, amado irmão, para receber o Messias, através, amado irmão, do coração contrito, através do arrependimento, através, amado irmão, da sua fé viva. Então nós vamos observar que João, ele começando o ministério e pregando a respeito da vinda do Messias, ele fala para Israel se arrepender, ele fala para Israel produzir frutos dignos de arrependimento. E nós vamos observar, amado irmão, que João Batista está pregando o batismo do arrependimento, e muitas pessoas estão afluindo até João, mas João, quando ele estava pregando em seu ministério, preparando ali Israel para receber Jesus, ele fala, amado irmão, quando os judeus, os doutores da lei, enviam alguém para ir até João perguntando quem era ele fala que ele não é o Messias, ele fala que ele não é Jesus, e ele fala, amado irmão, que não é digno de desatar as correias da sandália de Jesus. E João vai falar que importa que ele diminua e que Jesus ele cresça. Então nós vamos observar, amado irmão, que Jesus vai até João, e Jesus vai para ser batizado por João nas águas do Jordão, e João hesita em querer batizar Jesus, só que Jesus, ele chega até João e diz assim: olha, João, você vai me batizar porque eu sou obrigado a cumprir toda a justiça. E a Bíblia
Bíblia diz que Jesus sendo batizado nas águas do Rio Jordão, de repente os céus se abrem, ouve uma voz do céu dizendo: olha, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E o Espírito desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Então nós vamos ver que Jesus, ele começa o seu ministério. E Jesus, ele começando o seu ministério, nós vamos ver que aqui, amado irmão, no capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 35, ele vai chamar os seus primeiros discípulos, porque quando João está pregando, dois discípulos que estavam com João, eles começam a seguir Jesus, porque João vai falar que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, dois discípulos vão seguir Jesus, e entre um desses discípulos, nós vamos ver aqui no texto, que se chama André, irmão de Pedro, porque Pedro ainda não tinha se convertido. O texto vai falar que André, amado irmão, ele crê em Jesus, ele reconhece que Jesus é o Messias. Depois ele vai até Pedro, prega para Pedro e fala que encontrou o Messias. Pedro vem, amado irmão, também crê em Jesus, e a palavra do Senhor vai falar, amado irmão, que assim Felipe e Natanael também são os primeiros discípulos que Jesus ali ele escolhe no começo do seu ministério. Aí nós vamos chegar aqui no capítulo de número 2, a qual é, amado irmão, onde nós vamos trazer uma mensagem para o coração dos amados irmãos, que vem falar a respeito das bodas em Caná da Galileia, a água feita vinho. E o tema da mensagem nesta noite é lições do casamento em Caná. Este é o tema da mensagem nesta noite. Nós vamos observar aqui no capítulo de número 2 que está ou vai acontecer um casamento em uma cidade, amado irmão, de Israel, chamada Caná, uma aldeia, uma vila. E nós vamos observar aqui que Maria, mãe de Jesus, ela é convidada para este casamento, mas também nós vamos observar que este casal, eles vão convidar Jesus para este casamento. E o texto sagrado vai falar que quando Jesus estar ali no casamento, porque um casamento, amado irmão, judaico, ele durava uma semana, ele durava 7 dias. E aí quando Jesus está ali na festa, está ali naquele casamento, o texto sagrado vai falar, amado irmão, que de repente acaba o vinho. E o vinho, usando a tipologia, ele representava a alegria. Então quando o texto vai falar, amado irmão, que acabou o vinho, isso significa que tinha acabado a alegria naquele casamento. E, amado irmão, isso significava que este casamento seria um casamento fracassado. Só que nós vamos observar que Maria, a mãe de Jesus, ela chega até Jesus e diz assim: Senhor, olha Jesus, acabou o vinho. Mas Jesus, ele não atende o pedido da sua mãe de imediato. Ele fala assim: olha mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Aí a Bíblia diz, amado irmão, que Jesus ali, ele não resolve o problema de imediato. Aí Jesus, olhando ali, ele vê 6 talhas que é colocado água, que era colocado água para a purificação dos judeus. E a palavra do Senhor vai falar que Jesus manda encher aquelas talhas de águas. O texto vai falar que antes Maria fala assim: olha, faça tudo o que ele vos mandar. Aí, amado irmão, quando Jesus manda os serventes encher as talhas de água, o texto vai falar, amado irmão, que aquelas talhas são cheias de água e elas cabiam entre 2 ou 3 metretas. Os estudiosos vão falar que eram entre 80 a 120 litros de água. E quando aquelas talhas cheias, a Bíblia diz, amado irmão, que Jesus manda pegar daquela água, mas agora já transformada em vinho, e esta água é levada até o mestre-sala, um homem que provava o vinho e via se o vinho era bom ou o vinho era ruim. E a palavra do Senhor vai falar que aquele mestre-sala diz assim: olha, todo homem, todo casamento
todo casamento que acontece em Israel é primeiro colocado vinho bom, e depois que muitos têm bebido, é colocado vinho inferior. Mas eu provei agora deste vinho e entendi que este vinho aqui é dos mais excelentes que existe. E a palavra do Senhor vai falar que este foi o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, e ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos agora, amado irmão, que estavam começando a seguir Jesus, nós vamos observar que os discípulos de Jesus, amado irmão, creem na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amado irmão, essa história é uma história de transformação. Essa história, amado irmão, é uma história linda, a qual Jesus, amado irmão, entrando nessa cena, ele faz o extraordinário. E o tema da mensagem nesta noite é lições do casamento em Caná. Ei, amado irmão, e nós podemos aqui trazer aqui em primeiro lugar, amado irmão, aqui no versículo de número 2, vamos abordar primeiro este versículo, que diz assim a palavra do Senhor: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Presta atenção aqui, o texto sagrado vai falar que o casamento estava para acontecer. O casamento estava, amado irmão, para acontecer. E nós vamos observar aqui que convidaram Maria, a mãe de Jesus, para este casamento. Mas nós vamos observar no versículo de número 2 que Jesus também ele foi convidado para este casamento. Nós vamos, amado irmão, observar que Jesus também ele foi convidado para esse relacionamento. Ei, amado irmão, nós vamos observar que nesta casa não deixaram Jesus de fora. O versículo diz: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para a boda, para as bodas. Então nós vamos observar que aqui em primeiro lugar nós vamos ver o convite. Nós vamos ver que Jesus ele foi convidado para entrar nessa história. Nós vamos ver que Jesus ele foi convidado, amado irmão, para entrar no meio desta família. Jesus ele foi convidado, amado irmão, para entrar no meio deste casamento. Jesus ele foi convidado desde o princípio para este casamento. Ei, amado irmão, deixa eu começar a aplicar esta palavra sobre a minha e sobre a tua vida. Nós precisamos convidar Jesus, amado irmão, ei, para que ele venha entrar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Nós precisamos, amado irmão, convidar Jesus para entrar em nossos projetos, para entrar em nossas decisões, para entrar dentro da nossa casa, para mudar o nosso relacionamento, para mudar a nossa família. Por quê? Porque este casamento estava acontecendo. Mas nós vamos observar que Jesus ele foi convidado, amado irmão, para este casamento. E o Senhor nesta noite está ministrando aos nossos corações. Nós precisamos convidar Jesus, amado irmão, para a nossa história. Nós precisamos levar Jesus, convidar Jesus para entrar dentro da nossa casa. Se o problema está difícil, se a luta está grande, a crise entrou dentro da tua casa, no meio da tua família, nesta noite o Senhor está falando conosco. Ei, convida Jesus. Nós vamos ver que Jesus não foi ficado de fora, Jesus não foi deixado lá de fora. E nós vamos aqui, amado irmão, ver o quanto valor Jesus ele dá para a família. Por quê? Porque o primeiro milagre de Jesus, Jesus entra em cena, amado irmão, entrando em um casamento e mudando a situação deste casamento. Mas a situação só foi mudada porque Jesus ele foi convidado. Nós vamos observar que Maria até foi convidada, mas, amado irmão, o milagre não veio de Maria, o milagre veio foi da
pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, amado irmão, em primeiro lugar o convite. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos. Amados irmãos, nós precisamos estar convidando Jesus toda hora. Por quê? Porque toda hora nós enfrentamos problemas e situações. Nós precisamos convidar Jesus para estar conosco em nossas decisões. Nós precisamos convidar Jesus para estar conosco, amado irmão, em nossos problemas. Mas é só chamar Jesus da boca para fora? Não. É convidar Ele através da oração. É convidar Ele, amado irmão, através do quebrantamento. É convidar Ele, amado irmão, através da alma contrita e espaço sincero sobre os nossos corações. Nós vamos observar que este casal, nós vamos observar que esta família foi sábia. Eles convidaram Jesus para entrar dentro da sua casa. Em nossa casa, muitas das vezes, amado irmão, é ocupada com tanta coisa. Nós colocamos televisão, nós colocamos armário, guarda-roupa, cama. Mas aí, amado irmão, quando o convite é para ser feito para Jesus, nós se esquecemos. Nesta noite o Senhor está falando: ei, convida Jesus, porque é Ele que faz toda a diferença sobre a minha e sobre a tua vida. Mas nós vamos observar que o texto continua e o tema da mensagem é lições do casamento em Caná. Nós vamos observar que aqui no versículo 2, Jesus, ele é convidado para o casamento. E esse mesmo convite nós devemos fazer ao Senhor, para que Ele entre em nosso coração, na nossa mente, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio dos nossos problemas. Mas aí quando chega aqui no versículo 3, nós vamos observar, amado irmão, que o versículo vai dizer assim: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Presta atenção aqui, amado irmão. Nós vamos ver que este casal, esta família teve sabedoria, porque convidaram Jesus para o início do relacionamento. Eles estavam casando e Jesus foi convidado. E isso é que faz a diferença em relacionamento no meio da nossa família. O convite de Jesus, convidar Jesus. Só que nós vamos observar no versículo 3 que Jesus já tinha sido convidado, já estava dentro da casa, a festa já estava rolando. Só que nós vamos observar que mesmo Jesus estando ali no casamento, estando ali na casa, nós vamos observar que a crise aparece. Então, amado irmão, nós vamos ver aqui no versículo 3 a crise instaurada, mesmo em uma casa, mesmo em um casamento, mesmo em uma família a qual Jesus tinha sido convidado. Ei, amado irmão, Jesus estava ali, mas mesmo Jesus estando ali, amado irmão, a crise apareceu, a luta apareceu, porque faltou o vinho, e o vinho representava alegria. Um casamento sem vinho, amado irmão, era símbolo de fracasso, era símbolo, amado irmão, de derrota. Então nós vamos ver a crise ali instaurada no meio do casamento, no meio da família. E você não está entendendo, eu vou te explicar, amado irmão. Por mais que eu e você confesse Jesus como nosso único e suficiente Salvador, convide Jesus para entrar na nossa história, no meio da nossa casa, no meio da nossa família, isso não significa que no decorrer da nossa caminhada nós não iremos enfrentar crise, nós não iremos enfrentar problemas, nós não iremos enfrentar situação difícil. Por quê? Porque este casamento, mesmo com Jesus, amado irmão, estando presente, nós vamos ver que a crise apareceu.
Nós vamos ver que a crise chegou, nós vamos ver que o problema apareceu, nós vamos ver, amado irmão, que o dia mau bateu na porta, o vinho acabou. Então, da mesma forma que a crise chegou, ei, amado irmão, sobre a vida deste casal, sobre este casamento, eu quero te falar que a crise também pode chegar no meio do teu casamento. Eu quero te falar que a crise também pode chegar dentro da tua casa. Eu quero te falar que a crise também pode chegar na tua área financeira, na área da saúde, né? Na área conjugal, familiar, na área espiritual, pode chegar a crise. Ei, amado irmão, então que nós venhamos estar preparados para também enfrentar a crise, para também enfrentar os problemas, que nós venhamos glorificar o Senhor também, buscar a presença do Senhor, mesmo em meio à crise, porque este casamento, ei, amado irmão, eles tinham convidado Jesus, mas mesmo assim a crise apareceu, mas mesmo assim o problema apareceu, mas mesmo assim a situação difícil apareceu. E quem sabe, amado irmão, você nesta noite é crente, serve a Deus, está em fidelidade com o Senhor, mas neste momento está passando por uma crise. Pode ser na área da família, pode ser na área financeira, pode ser na área da saúde, pode ser, amado irmão, em qualquer área da tua vida. Mas eu quero te falar, mesmo estando com Jesus, eu e você precisamos estar preparados para enfrentar as crises, para enfrentar o dia do choro, para enfrentar o dia das adversidades, porque não significa que Jesus estando conosco, nós não iremos enfrentar a crise. Então, amado irmão, nós vimos em primeiro lugar que este casal convida Jesus. Então nós vemos em primeiro lugar o convite que eles fizeram a Jesus, e esse mesmo convite também nós devemos fazer constantemente sobre as nossas vidas. Em segundo lugar, nós vamos ver que Jesus estava na casa, estava no casamento, mas mesmo assim a crise apareceu. Então isso significa que eu e você, mesmo estando com Jesus, nós podemos enfrentar período de crise. Mas aí, amado irmão, quando a crise aparece, nós vamos ver que Maria chega até Jesus e diz assim: olha, não tem vinho. Aí nós vamos observar, amado irmão, que Jesus ele responde: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Aí nós vamos observar no versículo 5 que o texto sagrado vai nos falar: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Ei, amado irmão, presta atenção aqui. Primeiro, nós vemos este casal convidando Jesus para o casamento. Segundo, nós vemos Jesus na casa, mas mesmo assim a crise aparecendo. Só que nós vamos observar aqui a partir do versículo 3 ao versículo 5 que quando o problema aparece, a luta aparece, o dia mau chega, a tristeza chega sobre este casamento, nós vamos observar que Maria, ela vai na pessoa certa, ela vai em Jesus e diz assim: Senhor, olha, não acabou o vinho, não tem mais vinho. Aí Jesus fala assim: não é chegado ainda a minha hora. Aí Maria, ela recebe esta palavra, olha para os empregados e diz: olha, vocês façam tudo o que ele vos disser. Ei, amado irmão, nós vemos aqui em terceiro lugar entrega. Nós vamos observar que a crise chegou, nós vamos observar que a luta chegou, nós vamos observar que o dia mau chegou, mas nós vamos ver, amado irmão, que tudo foi entregado na mão do Senhor. Nós vemos que isto foi entregado na mão da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria, amado irmão, ela foi até Jesus e entregou, falou para Jesus que o vinho tinha acabado. E aí, amado irmão, quando Jesus fala que não é chegada a hora, ela olha para os empregados e diz assim: olha, vocês façam tudo o que ele vos mandar. Então nós vemos isso aqui, amado irmão,
irmão, é entrega. Maria sabia o que estava acontecendo no meio daquela família. Maria estava sabendo o que estava acontecendo dentro daquela casa. E Maria vai apresentar, amado irmão, ou entregar tudo nas mãos do Senhor. Ela vai entregar tudo à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero te falar nesta noite, se você já convidou Jesus e a crise chegou sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, nesta noite o Senhor fala com você: entrega tudo na mão dele, entrega tudo na mão do Senhor, entrega na mão dele. Por quê? Porque ele sabe trabalhar, porque o Senhor sabe, amado irmão, como fazer. E se ele não operar da forma que nós queremos, ele vai nos fortalecer, ele vai nos dar força para enfrentar os problemas. Mas você não pode segurar todos os problemas e querer resolver as coisas do teu jeito. Ei, nós vamos ver que Maria, ela entrega tudo na mão do Senhor e fala para os empregados: olha, vocês faça tudo o que ele vos disser. Ou seja, entregou tudo na mão do Senhor. A palavra do Senhor vai falar no Salmo 37, versículo 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Maria entregou tudo na mão do Senhor. E o engraçado, amado irmão, que quem foi falar para Jesus que o vinho tinha acabado não foi o casal, foi Maria. Maria estava atenta, Maria sabia o que estava acontecendo. E eu quero te falar nesta noite: o Senhor te chamou como atalaia, como coluna dentro da tua casa, e você sabe aonde está o problema. Você sabe, amado irmão, aonde está a situação que precisa ser apresentada diante do Senhor, que precisa ser entregada diante do Senhor. Ei, amado irmão, assim como Maria. Então eu quero te falar nesta noite: entrega a tua ansiedade, entrega as tuas preocupações, entrega a tua depressão, entrega a tua enfermidade, entrega teu problema, entrega a tua vida, entrega o teu ser, entrega o teu louvor ao Senhor nesta noite. Entrega tudo na mão do Senhor, não guarda tudo para você, entrega ao Senhor, porque é Ele que pode te ajudar neste momento de crise, neste momento de problema, neste momento de adversidade. Então nós vemos aqui em terceiro lugar, entrega. Mas aí o texto continua, e nós vamos observar que após Maria ela entregar tudo ao Senhor, nós vamos observar que estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia entre 2 ou 3 metretas, ou seja, cada talha cabia entre 80 a 120 litros de água. E aí nós vamos observar, amado irmão, que Jesus ali ele fala para os empregados, para eles encherem aquelas talhas de água, e eles vão encher aquelas talhas até em cima. E nós vamos observar que Jesus agora manda os empregados tirar e levar até o mestre-sala, e eles levam. E no versículo 9 nós vamos observar que quando o mestre-sala ele prova daquela água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem sabia os empregados que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e ele vai dizer, aqui no versículo 10 ele vai dizer assim: e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Eita glória, amado irmão, nós vamos observar aqui nesse texto
pelo menos 4 fatos. Nós vamos observar o primeiro fato, que este casal, eles convidam Jesus para o casamento. O segundo fato nós aprendemos nesta noite, é que mesmo Jesus estando na casa, a crise aparece. Mas nós aprendemos em um terceiro fato aqui, que a crise aparecendo, o problema aparecendo, nós vamos ver que este problema e esta crise foi entregada nas mãos do Senhor. Aí nós vamos observar no versículo 10 que acontece um quarto fato. E qual é este quarto fato? Este quarto fato é o resultado. Eu vou ler mais uma vez, amado irmão, para nós entendermos o que aconteceu nesse quarto fato. E disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amados irmãos, nós vamos observar aqui que o mestre Sala, aquele que provava, aquele que degustava e entendia o que era um vinho bom e um vinho ruim, ele vai entender, ele vai, amado irmão, dizer que o vinho que Jesus, ele tinha transformado ali através daquela água, era melhor do que todos os vinhos anteriores. Ele vai falar, amado irmão, que aquele vinho que Jesus havia transformado era o melhor. Então nós vemos aqui em quarto lugar o resultado. Nós vamos observar, amado irmão, que primeiro foi feito o convite, mas mesmo sendo feito o convite, Jesus estando na casa, a crise vai aparecer. A crise aparecendo, a crise foi entregada diante do Senhor. E quando a crise é entregada diante do Senhor e apresentada diante do Senhor, nós vamos ver o resultado. Nós vamos ver que o resultado, amado irmão, nós vamos ver que o vinho que Jesus transformou através daquela água era melhor do que tudo. Era melhor do que tudo. O mestre Sala vai aprovar. O mestre Sala vai dizer que Jesus, amado irmão, ali ele transformou a água em vinho, e aquele vinho era o melhor. Então eu quero te falar, amado irmão, para você que fez o convite para Jesus, você recebeu Jesus, você fez esse convite para Jesus, Jesus entrou na tua vida, na tua casa, mas a crise apareceu. Mas diante desta crise você entregou diante do Senhor. Eu quero te falar que você apresentando diante de Deus vai ter resultado. E qual vai ser o resultado? O resultado pode não ser aquele que eu espero, mas eu quero te falar que independentemente que seja o resultado de Deus é melhor do que o meu e o teu resultado. Eu quero te falar, louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o resultado do Senhor, ainda que não entendemos, ainda que não compreendemos, ainda que não conseguimos entender, Ele é o melhor. Ele é, amado irmão, o melhor. Então nós vamos observar aqui, amado irmão, o resultado, amado irmão, a qual Jesus ele transforma aquela água em vinho. Amado, eu sei, meu irmão, eu sei que muitas das vezes nós estamos com Jesus, convidamos Jesus, mas mesmo assim a crise aparece. E esta crise aparecendo, nós apresentamos diante do Senhor, e nós esperamos um resultado de um jeito, mas Jesus ele pode entregar o resultado de outro. E eu quero te falar, amado irmão, que nós estando com Jesus, o resultado sempre será positivo. Como assim, presbítero? É isto mesmo, amado irmão. A palavra do Senhor vai falar que nós estando com Jesus, nós somos vencedores até diante da morte. Nós somos vencedores, amado irmão, até diante da morte. Então nós vamos observar aqui o resultado. Eu quero te falar nesta noite que continua firme com o Senhor, continua convidando o Senhor, continua, amado irmão, de pé diante desta crise, continua apresentando diante do Senhor, porque o resultado do Senhor
Senhor, Ele é o melhor. Ainda que não entendemos, ainda que o Senhor não faça conforme o nosso querer e a nossa vontade, a palavra do Senhor vai falar que o Senhor nunca erra. E sabe qual vai ser o resultado maior para mim e para você que persevera diante da crise e entrega diante do Senhor? É quando nós partirmos, amados irmãos, para a eternidade, morarmos para sempre com o Senhor e termos uma vida eterna. Então nós vamos ver aqui que a crise, ela aconteceu dentro deste lar. A crise chegou, mas ela foi apresentada diante do Senhor e teve resultado. Jesus, ele trouxe transformação. E eu quero te falar nesta noite, amado irmão, eu quero falar, amado irmão, respaldado na Bíblia Sagrada, que Jesus também ele pode trazer resultado, sim. Jesus, ele pode curar, sim, pode libertar, sim. Jesus, ele pode entrar com transformação na vida do teu esposo, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe. Mas nós precisamos entender, o Senhor faz da sua forma, independentemente do resultado não ser o que nós esperamos. Se nós permanecemos de pé diante do Senhor, amado irmão, terá um resultado gratificante lá na eternidade. Algumas coisas vamos apresentar diante do Senhor aqui na terra, e o resultado não vai ser como esperamos, mas pode ter certeza, haverá uma colheita lá na eternidade. Com Jesus nós não perdemos. Então o tema da mensagem nesta noite é lições do casamento em Caná. Nós aprendemos nesta noite, amado irmão, que este casal convidou Jesus para o seu casamento, e nós precisamos levar Jesus para dentro da nossa casa. Nós vamos aprender, em segundo lugar, que mesmo Jesus estando na casa, a crise apareceu. Então isso significa que mesmo em você, estando com Cristo, estando com Jesus, não estamos livres de passar por crise. Mas nós vamos ver no versículo 5 que quando a crise aparece, esta crise é entregada nas mãos do Senhor, e nós precisamos apresentar as nossas crises, os nossos problemas ao Senhor. Aí nós vamos ver, amado irmão, o resultado. Jesus transformou algo em vinho, Jesus trouxe o melhor. E eu quero te falar, Jesus, ele tem o melhor para você, ainda que você não entenda, não compreenda. Eu quero te falar que Jesus tem o melhor para você, e o mesmo Jesus que transformou a água em vinho, ele tem poder para entrar com transformação sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E ele tem o melhor para você, ele tem o melhor para mim. Há momento que não entendemos o trabalhar do Senhor, mas ele tem o melhor. A palavra do Senhor que vai falar que este foi o primeiro milagre de Jesus, a qual ele operou na aldeia de Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele quando olharam para este milagre e viram que Jesus ele tinha feito. Eu quero te falar, problemas que nós enfrentamos, situações que nós enfrentamos, para que, amado irmão, quando o Senhor fizer a obra, sirva de testemunho diante do Senhor, sirva de testemunho diante de Deus. E eu profetizo sobre a tua vida que haverá testemunho, amado irmão, de Deus sobre a tua vida. Você testemunhará o que o Senhor fará sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o tema da mensagem é lições do casamento em Caná. Primeiro, vimos o convite, a crise, a entrega, e nós vemos também o resultado. Com Cristo Jesus, diz a palavra de Deus, nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Glória a Deus. Então esta é a mensagem de Deus para os nossos corações nesta noite. Vamos estar orando nesta noite, amados irmãos,
apresentando a nossa casa, a nossa família, apresentando o esposo, a esposa, o filho, a filha, né, amado irmão? É culto da família, vamos estar orando por a nossa família, em nome de Jesus. Fecha teus olhos nesta noite. Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nesta noite, meu Deus, mais uma vez, eu me coloco em Tua presença e quero estar intercedendo por a vida, Senhor, do Teu Filho, por a vida, Senhor, da Tua filha, Senhor. Nesta noite, ó Pai, eu quero apresentar esta família em Tuas mãos, Senhor, porque família é o projeto do Senhor, família é projeto de Deus, meu Pai. E eu quero apresentar, meu Deus querido, o Teu filho, a Tua filha em Tuas mãos nesta noite, Senhor. Nesta noite, ó Pai querido, toma a vida dele, Senhor, toma a vida dela, Senhor. Nesta noite, Senhor, toma esta casa, toma esta família, Senhor. Nesta noite, meu Deus querido, toma o Teu servo, toma a Tua serva, Senhor. E da forma, ó Pai, a qual ele entrou por aqui, ela entrou por aqui, que ele e ela não venham sair. Que nesta noite o Senhor venha, ó Pai, fortalecendo. O Senhor venha, ó Pai, libertando, curando, salvando. O Senhor venha transformando, meu Deus querido, e fortalecendo em Tua presença, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Todo projeto inimigo contra a vida dela, contra a família dele, a família dela, nesta noite eu venho repreender, Senhor, meu Deus, cada irmão que está na live, que o Senhor também possa alcançar através desta oração, meu Deus. Entra, ó Pai querido, com providência, ó Senhor, no meio desta família, meu Deus. Entra, meu Deus, dentro desta casa, aonde está acontecendo muita briga, contenda, meu Deus, aonde, Senhor, este casamento está à beira do fracasso, Senhor, aonde este filho, Senhor, tem dado trabalho para esta mãe, Senhor, aonde este filho, Senhor, está aprisionado, ó Pai, na bebida, nas drogas, Senhor. Meu Deus, que nesta noite o Senhor venha visitar esta esposa, ó Pai. O Senhor venha visitar, ó Pai querido, cada família, e que nesta noite o Senhor venha salvar, o Senhor venha transformar esta casa, o Senhor venha, ó Pai querido, entrar com mudança, porque nós cremos, Senhor, que família é o projeto do Senhor, é projeto de Deus, Senhor. Não deixa, ó Pai, que o inimigo desmantele esta família. Meu Deus querido, Senhor, nesta noite visita cada casa, visita cada família, Senhor. Nesta noite vai operando, meu Deus querido, no meio de cada família, vai operando, Senhor, no meio de cada casa, ó Pai. Senhor, todo vício que tem entrado dentro dos lares, ó Pai. Senhor, toda palavra mal colocada, ó Pai. Senhor, toda traição, Senhor, que o Senhor venha repreender e lançar por terra, ó Pai. Muda a mente deste homem, muda a mente desta mulher, Senhor. Entra com providência lá, entra com mudança lá, entra com mudança aqui, entra com mudança lá. Senhor, eu entrego toda a família em Tuas mãos, eu entrego os vizinhos desta igreja, cada família aqui do Kim com K, Senhor. Transforma a família, salva a família. Senhor, traz mudança, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor venha tomar cada casa, que o Senhor venha tomar cada casamento, que o Senhor venha tomar cada relacionamento, que o Senhor venha tomar todas essas vidas em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, salva a família, cura a família, liberta a família, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu profetizo, meu Senhor,
as tuas bênçãos sobre a casa, sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero interceder por os irmãos que estão enfermos. Eu quero interceder, Senhor, por os irmãos que estão enfermos, a família que está enferma. Eu quero interceder, Senhor, por a irmã Regilane, ó Pai, que está lá em Fortaleza. Que o Senhor venha estender a tua mão, venha trazer cura, venha restaurar a saúde dela em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar, Senhor, por o esposo da irmã Dora, o Francisco. Entra com providência, ó Pai querido. Vai tocando naquele braço, ó Pai querido. Vai abrindo vagas, Senhor, para as cirurgias, porque o Senhor trabalha da forma que o Senhor quer, meu Deus. Mas dá vitória ao teu filho nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero apresentar, meu Deus querido, o Félix, ó Pai. Toma a vida daquele jovem em tuas mãos, Senhor. Toca na perna dele, vai arrancando toda a inchação, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti, Senhor. Eu apresento, ó Pai querido, irmã Fátima, Senhor, em tuas mãos, ó Pai. Toca sobre a vida dela, repreende toda a enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Apresento a irmã Isa em tuas mãos, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tocando sobre a vida dela e vai arrancando toda a enfermidade, Senhor. A tia da irmã Fátima, Senhor, arranca todo o mal, repreende todo o mal, Senhor. Eu apresento, ó Pai querido, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, a minha mãe, Senhor, que neste momento está, Pai querido, lá em casa, ó Pai. Toca sobre a vida dela, sobre o coração, pulmão, perna, Senhor. O sangue vai repreendendo toda a enfermidade, Senhor. Se tem algum irmão enfermo nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui o Senhor venha repreender, que o Senhor venha lançar por terra toda enfermidade. Eu entrego toda a família em tuas mãos, Senhor. Arranca a doença, Pai, do meu, da família. Entra com salvação e com libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê diz: glória a Deus. Pode se sentar, amado irmão. Irmãos, nesta noite tem alguém que ouviu o culto e sentiu o desejo no coração de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se tiver, esta é a oportunidade que o Senhor está te dando nesta noite. Tem alguém que queira se entregar a Cristo nessa noite?